Gente, se apresentou hoje à polícia o homem que é suspeito de ser aquele que aparece nas imagens lá da seringa, né? Aquela que ataca a mulher, a professora, no Taquari, na zona leste de Teresina. A professora estava chegando na escola e foi atacada por um homem utilizando uma seringa. A polícia acredita que seja esse rapaz aqui, ó, que aparece nessa foto. Ele já tem passagem pela polícia, já tem uma condenação por roubo e um laudo que o colocaria numa condição especial. Nós vamos entender esse caso. Está aqui a imagem, ó. Ele seria esse mesmo rapaz, esse mesmo homem, que aparece nessa imagem e ataca a professora. A imagem da câmera de segurança é a prova maior que a polícia possui da autoria dessa lesão corporal. Até aqui, considerada, assim, uma lesão corporal contra uma professora. Inclusive, ele fez testes agora, exames médicos, para tentar descobrir se tinha ou não algum tipo de doença infecciosa. E durante a chegada, o irmão dele fez um gesto obsceno para os jornalistas. Insatisfeito com a presença dos repórteres, fez esse gesto aí para os profissionais de jornalismo. Deixa eu fazer um contato com a Micaela Ramos, ela está ao vivo e traz detalhes no Jornal do Piauí. Micaela, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, querido Joelson. O Igor de Souza Alves Oliveira, de 23 anos de idade, ainda permanece em companhia do irmão e dos dois advogados aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil do Piauí. Ele chegou inicialmente aqui por volta de 9h30 da manhã. Vocês observaram as imagens, como você bem introduziu aí, Joelson. Chegou em companhia do irmão, que fez gestos obscenos para a imprensa. Prestou um depoimento inicial em que ele confessou ser o homem que atacou a professora nas imagens que foram registradas pelas câmeras de vídeo monitoramento da escola municipal. Ele também alegou que não tinha nenhum conteúdo na seringa e, inclusive, ele e os advogados apresentaram um laudo médico que foi feito por um médico particular que comprovaria que ele sofre de insanidade mental moderada. Inclusive, Joelson, nós acabamos de apurar uma informação que vamos trazer em primeira mão aqui no Jornal do Piauí. É que, de acordo com os advogados, a família, em conjunto com o próprio investigado, tomou a decisão de interná-lo em uma clínica especializada para pessoas com transtornos psicológicos. Essa decisão foi tomada tanto pelos próprios transtornos que ele apresentaria, como também pelas ameaças que o investigado e os familiares vêm sofrendo por parte de facções criminosas que atuam na região onde o investigado e os familiares moram, que é no Planalto Uruguai, zona leste de Teresina. Mas como você bem comentou, viu, Joelson, o investigado já tem uma condenação por crime de roubo, responde a 2 processos de roubo que aconteceram no ano passado. Em um desses processos, ele foi condenado a 4 anos de prisão por crime de roubo, inclusive foi preso em maio do ano passado e foi solto no dia 12 de março desse ano. Cerca de uma semana após ele ter sido solto, foi que ele cometeu o ataque contra a professora, que nós observamos as imagens. O que acontece é que, muito embora ele tenha sido condenado a cumprir 4 anos de prisão, mas a justiça concedeu ao investigado o direito de recorrer em liberdade. Então, por isso que ele foi solto no dia 12 de março, cometeu esse ataque contra a professora e prestou depoimento aqui. Mas vale ressaltar, ele não está preso, porque esse crime de lesão corporal leve, que foi o crime no qual ele foi enquadrado, não prevê prisão preventiva. Inclusive, o delegado Thales Gomes conversou com a nossa reportagem e trouxe mais detalhes sobre o histórico criminal do investigado e sobre o interrogatório. Vamos conferir. É um caso que gerou repercussão. No último sábado, o secretário de Educação, Ismael Silva, entrou em contato com a gente, passou os vídeos, né, que proporcionaram o avanço da investigação. No próprio sábado, a gente conseguiu identificar o Igor, né, um rapaz de 23 anos, que responde a 2 processos criminais por roubo no ano de 2024. Ele foi preso em maio e foi solto agora no dia 12 de março. Ele passou todo o processo preso, foi julgado e condenado pela primeira vara criminal aqui de Teresina. Foi aplicada uma pena de 4 anos e alguns dias, e por conta desse quantitativo de pena, o juiz
concedeu o direito dele a apelar em liberdade, né? Até porque 4 anos não vai nem para o regime fechado. E aí ele foi devidamente solto, está recorrendo em liberdade. E aí nós procedemos à apresentação dele hoje, né? Primeiramente, o único crime que está materializado é o crime de lesão corporal, certo? A mulher, a vítima, foi submetida a exame de corpo de delito, que constatou a lesão corporal. Inclusive, sobre esse exame que a professora vítima do ataque fez, a polícia informou que 30 dias após o ocorrido, ela deve refazer o exame para constatar se ela foi infectada com algum tipo de doença. Inclusive, a professora vítima também prestou depoimento mais cedo aqui na Delegacia Geral, estava visivelmente abalada e muito nervosa. Infelizmente, não teve condições de conversar com a nossa reportagem, mas está registrado que ela esteve aqui na delegacia prestando depoimento. O delegado Thales Gomes, diretor de operações da Polícia Civil, ele também trouxe mais detalhes sobre o interrogatório, sobre o exame com o infectologista ao qual o investigado foi submetido e explicou melhor sobre por que o investigado não está preso. Vamos conferir. Agora, nesse momento, nós procedemos ao interrogatório do Igor, na presença de 2 advogados. O Igor, de livre e espontânea vontade e acompanhados dos advogados, ele nesse momento está se dirigindo ao Hospital Natan Portela, onde vai ser atendida por um infectologista e ele vai colher o material dele, no caso o sangue, para ser submetido a alguns testes laboratoriais. Esses crimes que estão em apuração, que é a lesão corporal leve, não cabe, teoricamente, prisão preventiva. O crime de perigo de contágio de moléstia grave é uma pena até 4 anos, teoricamente também não cabe uma prisão preventiva, né? Mas a gente está procedendo um inquérito e caso seja necessário, né, considerando assim, se ele não colaborar com as investigações ou se evadir do local, tiver uma outra ocorrência, a gente vai representar pela preventiva, com certeza. Joelson, eu perguntei para o delegado Thales Gomes se a polícia não considera que, com esse investigado solto, se mulheres não poderiam correr risco dele reincidir no crime. Vamos assistir a resposta do delegado. A defesa dele protocolou um incidente de insanidade mental. O juiz reconheceu o laudo, né? Que tem um médico falando que ele tem problemas psicológicos, mas não reconheceu esse pedido da defesa e deu seguimento ao processo. Então, teoricamente, constar no processo, ele está condenado e recorrendo em liberdade. Muito importante, a polícia não considera que esse homem solto representa um perigo para outras mulheres? A gente considera, certo? E aí, dentro do que a gente formalizar, é que a gente vai apresentar o caso ao Poder Judiciário para a decretação ou não de uma medida cautelar. Ainda durante uma conversa, dessa vez em off, com o delegado Thales Gomes, ele relatou que tem a intenção de pedir a prisão preventiva do investigado, muito embora esse crime, o qual ele foi enquadrado, de lesão corporal leve, não prevê a prisão preventiva, que é a medida cautelar máxima. Além disso, viu, Joelson, nós conversamos também com o advogado Osman Gomes, que representa a defesa do Igor de Souza Alves Oliveira, que é investigado por esse ataque com seringa. O advogado falou sobre as ameaças sofridas tanto pelo investigado como pelos familiares e falou também que o resultado deu negativo para o exame que o investigado se propôs a fazer no Hospital Natan Portela. Vamos conferir então o trecho da entrevista com o advogado Osman Gomes. Isso partiu da família. Eles sempre queriam se apresentar de espontânea vontade, porém, devido a eles sofrerem ameaças, não se sabe ao certo de quem, eles tomaram esse resguardo para vir à delegacia. Então, eles procuraram os advogados deles, falaram que iriam se apresentar e vimos hoje aqui para a autoridade policial. Doutor, no âmbito do que ele falou para o senhor sobre por que ele teria cometido isso, qual era a intenção dele?
Quanto a isso, é prematuro, né, darmos essa informação, afinal está ainda no início do inquérito, né, inclusive hoje ainda está sendo o interrogatório dele. Ele sofre de insanidade mental, né, moderado, inclusive a defesa irá trabalhar em cima disso para pedir um incidente de insanidade mental, pois tem laudos, tem atestados, receituário, inclusive ele toma remédio todo dia quanto a isso. Sobre a situação dele aqui, tem algum mandado de prisão? Ele se apresentou e deve permanecer preso? O que é que o senhor pode nos... Como falamos, como ainda está no início do inquérito, ele veio aqui de prontidão, ainda não tem mandado de prisão preventiva quanto a ele, né? E inclusive trabalhamos para isso, para não ocorrer a prisão do nosso constituinte. Essa decisão dele se apresentar junto ao irmão aconteceu por quê? Porque ele precisa de cuidados especiais. O irmão dele cuida dele, né? Ele responde por ele, porque ele tem problemas, né? Ele tem a incapacidade quanto a isso. Sobre os exames que ele fez lá no Natan Portela, quais foram esses exames e qual o resultado? Foi feito os exames infectológicos, né? Pois há relatos que teria doença, né? Alguma coisa na seringa. E fizemos isso para provar que ele não tem nenhuma doença, inclusive todos os exames deram negativos. Pois é, Joelson, eu perguntei ao advogado, já que ele me deu uma resposta que o investigado se apresentou aqui na delegacia em companhia do irmão, porque não pode andar desacompanhado devido a um problema mental, eu perguntei então por que o investigado estava desacompanhado no momento em que atacou a vítima, a professora. E a resposta que eu recebi foi que a defesa vai se manifestar sobre isso em momento oportuno. Só reforçando uma apuração em primeira mão que a nossa equipe conseguiu, é que a família e o próprio investigado vão interná-lo em uma clínica especializada para o tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, Joelson. O inquérito continua em andamento, as investigações também. Um laudo que deve informar o estado de saúde da professora ainda deve ser concluído. A gente vai continuar acompanhando todo o caso e qualquer novidade a gente traz aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, Micaela. Obrigado pelas informações, Micaela Ramos. Caso resolvido, caso elucidado. O rapaz chegou a fazer o teste deu negativo, não havia nenhum tipo de risco, portanto, de infecção para a vítima, que, apesar disso, também foi acompanhada preventivamente, no sentido de protegê-la. Agora é aguardar os novos fatos em relação a este episódio.